Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho escravo que infelizmente ainda existe nos dias de hoje. A legislação que fiscaliza esse tipo de crime no Brasil sofreu um retrocesso e isso tem gerado polêmica. Também vamos falar sobre a necessidade de se prevenir e combater o bullying. Isso é um fator que deve ser, inclusive, levado em conta em casos de suicídio e homicídio. Apesar do Brasil ser um país livre de escravidão, esse tipo de situação ainda é uma realidade. Segundo o Ministério Público do Trabalho, entre 2003 e junho deste ano, 750 pessoas que trabalhavam em condições de escravidão foram resgatadas em Alagoas. Para piorar, a legislação que fiscaliza esse tipo de crime sofreu algumas mudanças que, segundo os especialistas, são um retrocesso social. Quem vai explicar melhor é o procurador do MPT de Alagoas, Rodrigo Alencar. Vamos consolidar logo esse marco de uma certa forma regulatória, porque a gente acha que isso acontece só em Alagoas, muito pelo contrário, né? Essa é uma legislação mudada através de uma proposta do governo federal. Qual é o histórico disso? Veja só, em 2003, o Código Penal foi alterado para adequar o conceito de trabalho escravo às convenções internacionais, de sorte que passou a ser considerado trabalho escravo não só o trabalho forçado, mas o trabalho em condições degradantes, em jornada exaustiva e a servidão por dívida. Foram esses quatro fatores que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. O que fez a portaria de agora, de 13 de outubro de 2017? A portaria procurou conceituar cada um desses quatro elementos. Mas, ao conceituar, ela restringiu a definição legal e considerou, por exemplo, condições degradantes aquelas em que houvesse a privação da liberdade de ir e vir do trabalhador. Então, em todos os conceitos, a portaria condicionou a privação da liberdade de ir e vir. Então, reduziu, na verdade, o conceito de trabalho escravo ao trabalho forçado sob a coação ou a ameaça, com total privação da liberdade de ir e vir. Então, retrocedeu e muito a legislação brasileira, equiparando o trabalho escravo ao trabalho escravo que a gente conhecia da época das telenovelas de escravizaura, aquele trabalho escravo que a gente assistia na televisão, que o trabalhador era ameaçado sob espingarda, sobre armas de fogo. O trabalho era realizado dessa forma, né? Quando, na realidade, a gente sabe que o trabalho escravo contemporâneo, ele engloba todos esses elementos, como as condições degradantes, a servidão por dívida, o trabalho forçado e a jornada exaustiva. Para caracterizar bem essa situação, no final da semana passada, em São Paulo, foram encontrados alguns colombianos que aproveitaram a hora do almoço para poder ir à polícia e denunciar a situação. Eles eram obrigados a acordar às 5 da manhã e trabalhar até às 10 da noite. Não saíam durante o dia e só comia quentinha. E olhe lá que quentinha era. E era um biombo pequeno, com 6 máquinas, e eles tinham que dar conta daquela produção diária. Ou seja, é uma condição análoga. Condição análoga de escravo, esse conceito se equipara às condições degradantes de trabalho, cumulado com jornada exaustiva. Você falou que ele começava às 5 da manhã, terminava tarde da noite, né? É uma acumulação de jornada exaustiva com condições degradantes. E pela nova portaria isso não é? Não se enquadraria em trabalho escravo porque ele não teve privação da liberdade de ir e vir. Alguém poderia alegar que, como ele teve a liberdade de ir denunciar, então ele não tinha privação da liberdade de ir e vir. Entendeu? Só para caracterizar bastante, né? De quem foi essa portaria? Que governo? Quem assinou? Veja só, essa portaria ela é da lavra do ministro do Trabalho e Previdência Social, o Ronaldo Nogueira, né, do governo Temer. E essa portaria ela só teve o apoio, ela foi criticada por diversas instituições, como a OIT, a ONU, a CNBB, a Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os autores fiscais de trabalho, e só teve o apoio da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, né? Então a gente percebe que o governo federal ele tem sido, na realidade, um preposto, né, do poder econômico que
tem usado desse governo sem qualquer pudor, sem qualquer limite, com toda afronta à dignidade da pessoa humana, aos direitos trabalhistas, né? Um exemplo disso foi a reforma trabalhista, que foi aprovada de maneira muito assodada, sem discussão com a sociedade, em total prejuízo aos trabalhadores. Então a gente vive, Miguel, tempos verdadeiramente sombrios. Não se trata de nenhum exagero, nem de um discurso político partidário, porque o Ministério Público do Trabalho ele não tem partido. O nosso partido é a Constituição Federal, é a legislação, é Mas a lei. já ecoa em Brasília que a proposta de Temer é acabar com a Procuradoria do Trabalho e o Tribunal do Trabalho também. Veja só, e é algo que não me parece novo. Esse problema a gente já enfrentou no final da década de 90, nos últimos anos do governo FHC, houve a proposta, uma PEC de extinção da Justiça do Trabalho, né? E agora esse fantasma volta novamente, né? Então, a gente percebe que é uma intenção realmente da CNI, do poder econômico despudorado, de procurar reprimir, né? E de procurar negar qualquer direito trabalhista aos trabalhadores. É um contrassenso porque a própria CNI, através do Sistema S, ilustrar o seu desempenho administrativo com atividade laboral, exercício físico, saúde, né? A preocupação do CIPAT, da segurança do trabalho, móveis ergométricos, tudo isso, então, cai por terra, né? É verdade, é verdade. A CNI apoiou, inclusive, a suspensão da NR12, que trata da proteção de máquinas e equipamentos. Quer dizer, os empregadores estariam desonerados de qualquer proteção, em linhas gerais, de qualquer proteção em máquinas e equipamentos, para você ver o absurdo das propostas que vêm desse setor. Entendeu? É o mesmo setor que apresentou proposta de permitir ao empregador rural de pagar um empregado com moradia e alimentação. Quer dizer, são propostas... Naquela época que se derrubou várias casas, né? Inclusive, essa associação do barracão com a casa me parece muito interessante quando a portaria muda também essa relação. Ou quer que realmente o servidor, o funcionário, o empregado, ele seja subserviente diante até do mantimento. Né? Porque lá ele compra a comida, ele compra o desodorante, produto de limpeza e está amarrado ali, inclusive em diversas situações do trabalho sazonal do corte da cana. Essa é chamada servidão por dívida, né? Onde o trabalhador, muitas vezes ele chega à frente de trabalho já devendo ao empregador o transporte, que ele vem de outro estado. O Alagoas é um dos estados que mais exportam mão de obra escrava, né? Os trabalhadores saem daqui para trabalhar em fazendas, nos rincões aí do país, né? E essa servidão por dívida, você tem uma relação de trabalho atrelada a uma relação de consumo. Então, o trabalhador compra os mantimentos junto ao barracão mantido pelo empregador. E os preços são exorbitantes, então, quanto mais ele trabalha, mais ele precisa comer, mais ele compra alimentos e a dívida dele só faz aumentar. Entendeu? E ele nunca está livre. E ele nunca está livre para poder abandonar aquele trabalho. Isso é uma das hipóteses de trabalho escravo. Aliado à servidão por dívida, a gente tem as condições degradantes. É isso que o atual ministro do Trabalho quer coibir, o governo federal quer coibir, que é o trabalho escravo. É o ministro da escravidão, né? É o ministro da escravidão, não é na realidade. Para ser... mais honesto, mais justo, é o ministro da escravidão, porque ele resgata um conceito de trabalho escravo da época anterior à Lei Áurea. Né? E outra questão que foi muito comentada é que para você comprovar, o técnico do Ministério do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho, o fiscal, para comprovar a existência do trabalho escravo, ele vai ter muito mais trabalho do que antes. É verdade, tem que se fazer um boletim de ocorrência, né? Então, essa portaria ela é extremamente nociva, porque ela reduz o conceito de trabalho escravo à privação da liberdade de ir e vir, e nesse ponto ela é ilegal, porque a portaria não pode contrariar a lei, e a lei não diz isso. Né? Ela cria dificuldades
para a autuação. Os autores fiscais do trabalho eles terão que só vão poder autuar se levarem o caso para a Polícia Federal, fazer um boletim de ocorrência. Quer dizer, imagina a dificuldade de fazer isso. Acompanhar um agente, mais um delegado, com um registro de imagem. E ela também cria outra dificuldade na divulgação da lista suja, que é a lista dos empregadores flagrados. Não se pode dizer quem faz trabalho escravo, né? Não, essa lista só vai poder, qualquer nome só poderá ser incluído nessa lista com autorização do ministro do Trabalho. Quer dizer, uma decisão passa pela mão do ministro. Passa pela mão do ministro. Do ministro da escravidão. O ministro vai dizer, esse pode, esse não pode. Entendeu? Numa decisão totalmente discricionária, sem obedecer requisitos legais. Sem critério nenhum. Sem critério nenhum. É algo absurdo, chama muita atenção da gente, porque é uma portaria que... Para um estudante de direito que está nos primeiros períodos, ele sabe que aquilo é ilegal, né? Mas o governo sabia que aquilo era ilegal, que aquela portaria não poderia se sustentar, né? Tanto é que ela caiu, que ela foi suspensa por decisão do STF, da ministra Rosa Weber. Mas também fala-se nos bastidores que isso foi peça de barganha para votação. Sem dúvida, é quando fica manifesta a intenção, né, do governo. Qual era a intenção do governo? Era sinalizar para a bancada ruralista, né, que apoiava a bancada ruralista, e de fato ele tem apoiado. Ele reduziu os recursos para o combate ao trabalho escravo em 70%. Quer dizer, em 2016 foram 33 milhões, né? Essa redução importa em menos 22 milhões no combate ao trabalho escravo. Imaginar, né, que haja uma denúncia numa determinada fazenda, por exemplo, vou chutar aqui um município bem longe, que não é a situação de Delmiro Gouveia, que eu nem sei se acontece, mas os fiscais saírem de Maceió para Delmiro Gouveia, não ia ter nem gasolina. A verdade é essa. Como é que ele vai fazer a fiscalização? As informações que a gente teve extraoficialmente é que a fiscalização tinha menos de 10 mil reais para agora em agosto, para continuar o trabalho de fiscalização do trabalho escravo e do trabalho infantil. Então, o governo federal sinaliza, né, para os maus empregadores, né, que apoia esses maus empregadores. Quer dizer, pode escravizar... Que a porta está aberta para não assinatura de carteira, o regime de escravidão, alimentação condicionada e dívida. E agora, com a reforma trabalhista, é uma retirada em massa se você pegar a reforma trabalhista e ler os artigos do começo ao fim, é só retirada de direito dos trabalhadores. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, nem procuro superlativizar essa questão. Eu estou sendo extremamente justo, sincero. A reforma trabalhista é retirada de direito dos trabalhadores do começo ao fim. Conforme foi dito agora há pouco pelo doutor Rodrigo, isso não é nenhum movimento partidário. Ninguém aqui é candidato a nada. Aqui a gente está fazendo uma análise do que da situação que está sendo posta. Da situação posta. Então a gente vê o texto da reforma trabalhista, vê essa portaria absurda, né, do trabalho escravo, é algo absurdo, contraria o direito, contraria as noções mais elementares de direito, mas aí o governo utiliza todas as maneiras possíveis para conseguir apoio e evitar, o que a gente percebe é evitar que haja o impeachment, que haja... Agora, quero registrar que é uma atitude corajosa do procurador em vir aqui debater o assunto e fazer uma análise crítica, não contra ninguém, mas contra essa proposta, né, que é realmente o ministro da escravidão e o Temer querem impor isso goela abaixo para os trabalhadores. Mais um prejuízo aos trabalhadores. Então, a parte política, se for o caso, fica comigo. Aqui a parte técnica do procurador. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. No próximo bloco, o assunto é a necessidade de prevenção e combate ao bullying. A gente volta já.